Olá, você está no canal da Igreja CI. Você vai ouvir agora uma palavra do Evangelho do Nosso Senhor que pode transformar a sua vida. Antes de liberar o vídeo, eu quero pedir para que você se inscreva no nosso canal e compartilhe, para que mais vidas sejam abençoadas. Agora sim, o vídeo será liberado. Que Deus te abençoe. Gente, eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos nessa manhã, que Deus tem falado comigo sobre isso nos últimos dias e eu queria que você prestasse muita atenção nisso. Se você tem Bíblia, abre a sua Bíblia comigo lá no livro de Romanos, no capítulo 1, nós vamos ler o versículo de número 16. Romanos, capítulo 1, versículo 16. Você achou aí? Romanos 1, nós vamos ler o verso 16 e 17 da palavra do Senhor, que diz assim: Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Repete isso comigo: o justo viverá pela fé. Senhor, nós estamos nessa manhã na sua presença, Jesus, reunidos em volta da sua poderosa e soberana palavra. Nós pedimos nessa hora, Pai, que o poder revelador do Teu Espírito esteja habitando os nossos corações, para que nós possamos receber uma porção revelada da Sua mensagem, para que nós possamos continuar a caminhada da nossa vida, a jornada e essa trajetória que o Senhor tem para conosco nessa terra. Fica conosco, Espírito de Deus. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. O que eu quero conversar com você nessa manhã, algo que nós temos refletido nos últimos dias e algo que nós precisamos talvez nos lembrar. Muitos sabem, muitos descobriram sozinho, outros foram evangelizados, mas a verdade é que todos nós conhecemos o Evangelho. Todos nós conhecemos a palavra de Deus, todos nós conhecemos a passagem de Jesus por essa terra. Se não de forma messiânica, mas de forma histórica. Se não de uma forma como o Filho de Deus, mas uma forma antes e depois de uma pessoa que se fez carne. E nós não podemos refutar esse fato de que Cristo habitou nessa terra. Você crendo Ele sendo o Filho de Deus ou não, é fato que Ele dividiu o tempo em dois. Antes dele e depois dele. E eu não sei se você entende como eu, mas alguém para fazer isso precisa ser alguém muito importante. Alguém para cumprir tudo o que ele cumpriu, fazer tudo aquilo que ele fez, precisa ser alguém de fato divino. E quando nós falamos sobre esse Evangelho de Jesus, que você pode acompanhar de forma mais profunda, como talvez um filme de ação, os Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, onde contam a passagem desse Cristo por essa terra. Ou então de forma profetizada, nós temos um grande profeta, Isaías, que profetizou a vinda do Messias. Mas a verdade é que o tempo vai passando, a vida vai acontecendo e nós vamos, talvez, abandonando esse fato de que Cristo é o Senhor. E o que eu quero falar com você nessa manhã é sobre uma boa notícia. Fala para a pessoa que está do seu lado: hoje nós temos uma boa notícia para você. Fala para ela aí, uma boa notícia. Hoje, no mundo nós somos bombardeados por más notícias. Sim ou não? Mesmo se você não abre o noticiário diário, se você não abre os jornais, se você não lê o jornal, você é bombardeado por notícias mesmo sem procurar por elas. E o que desencadeou essa mensagem no meu coração foi algo inusitado, e aí é onde nós precisamos prestar atenção nos detalhes da vida. Eu fui na padaria essa semana e eu estava na fila da padaria e tinha duas senhoras conversando. E elas conversavam sobre as maiores tragédias que estão acontecendo no mundo. E era de manhã, por volta de 8, 9 horas da manhã. E elas contaram de todas essas notícias que perpetuaram essa semana, notícias ruins que aconteceram, coisas ruins que aconteceram. E uma olhou para a outra e falou: meu Deus, logo cedo você com essas notícias ruins para acabar com o meu dia, tu não tem uma notícia boa? E aí eu fiquei olhando para ela assim, eu falei: cara, eu tenho uma boa notícia.
E aí eu fiquei olhando para ela já, uma idosa, uma senhora, procurando por boas notícias, procurando por coisas boas, porque a verdade é que desde o nosso primeiro dia de vida e até o último dia da nossa vida, nós estamos procurando por boas notícias. Quem é que gosta de se alimentar de más notícias? E então eu fiquei bem fofoqueiro, prestando atenção naquela conversa, sabe quando você vai chegando mais perto assim? E eu fiquei ouvindo os relatos daquela senhora para outra, e no final a conclusão daquela conversa foi: mas o mundo é assim mesmo. Tchau, tchau amiga, tchau, bom dia e tal, vou pro trabalho. Cheio de má notícia dentro do coração. Como que aquela pessoa ia chegar no trabalho dela feliz, dando bom dia e alegre, e talvez nós estamos sendo assim. Nós estamos vivendo amargurados, tristes, parece que existe uma nuvem cinza nos cercando, e eu fico me perguntando: mas Deus, por que se eu te sirvo, se eu fui no culto ontem, se eu vou no culto quarta, se eu oro, se eu estou lendo a Bíblia? A verdade é que nós estamos nos alimentando de coisas ruins, nós estamos nos alimentando de notícias podres, e a boa notícia nós às vezes estamos deixando de lado. E o que eu quero falar com você nessa manhã é sobre uma boa notícia. Sobre uma boa notícia. Quem é que não procura por uma boa notícia? Quem é que não quer ouvir uma boa notícia? Quem é que não quer ouvir algo bom? Você já encontrou alguém na rua e falou: e aí cara, tudo bem? Me conta uma boa notícia. Me dá uma boa notícia, me fala alguma coisa boa. Porque todos nós gostamos de ouvir boas notícias. Todos nós gostamos de ouvir coisas boas. Todos nós gostamos de nos alimentar de boas notícias. E eu e você somos essas pessoas que temos uma boa notícia para contar. Eu e você somos essas pessoas que fomos alcançados por uma boa notícia. Eu e você somos essas pessoas que temos uma boa nova, uma palavra de vida e não de morte, uma palavra de cura e não de doença, uma palavra de paz e não uma palavra de perturbação, uma palavra de alegria e não uma palavra de tristeza. Essa é a boa notícia do Evangelho que Cristo trouxe a nós. E quem é que vai ser quem são os propagadores dessa notícia? Quem são os propagadores dessas boas novas? Somos nós. João vai dizer que uma vez que nós conhecemos a verdade, nós somos libertos por ela. E quem é a verdade senão Cristo? Quem é a verdade senão Jesus? Sabe, às vezes nós como cristãos, e principalmente aqueles que já estão há muito tempo nessa caminhada de fé, muitas vezes nós dificultamos o Evangelho, que é algo simples. E não confunda algo simples com algo simplista. Algo simples é aquilo que não existe dificuldade. E o Evangelho é algo simples, onde não existe dificuldade. É um Evangelho onde nós temos que abrir mão dos nossos desejos. É um Evangelho onde eu tenho que abrir mão daquilo que eu quero ou daquilo que eu penso que eu quero, mas eu preciso abrir mão porque aquilo me fará mal. Mas é um Evangelho que traz coisas boas para a minha vida. É um Evangelho que traz vida para mim e vida em abundância. É um Evangelho que transforma quem eu era e eu deixei de ser, e agora eu sou quem Cristo diz que eu sou. Essa é a boa notícia, esse é o Evangelho. É um Evangelho que não precisa ser dificultoso, meu irmão. É um Evangelho que não precisa ser difícil. É um Evangelho que às vezes nós dificultamos. É uma palavra que às vezes nós colocamos ela como sendo algo difícil. Nós olhamos para a palavra de Deus e nós vemos algumas coisas impossíveis de fazer, algumas coisas impossíveis de não fazer, ou melhor dizendo, Jesus, quando Ele vem para essa terra, Ele não vem para abolir a lei, Ele vem para cumprir a lei. Nós não estamos aqui para ser pessoas desregradas ou sem lei, nós estamos aqui para cumprir a lei de Deus, a lei do Senhor para nós. E a lei do Senhor também diz que nós precisamos cumprir a lei dos homens. A lei do Senhor também diz que nós devemos honrar e amar uns aos outros, amar o Senhor nosso Deus acima de todas as coisas. Nós vivemos em um mundo hoje onde protocolos estão sendo quebrados, onde regras estão sendo quebradas, onde palavras como honra, respeito, empatia, zelo, cuidado, são até muito ditas, mas pouco vividas. São até muito faladas, mas pouco executadas. Onde palavras soam bonito aos nossos ouvidos, mas as nossas atitudes demonstram totalmente o contrário das palavras que nós estamos falando. Nós estamos vivendo em um mundo onde as nossas atitudes falam muito mais alto do que as nossas palavras.
onde as pessoas estão olhando mais para o que você faz do que para o que você fala, onde as pessoas estão olhando para nós e procurando alguém para ter como referência. Em um mundo onde as maiores referências estão de fato contaminadas e perversas, e as pessoas procuram alguém para olhar e se tornar parecido. Paulo, quando ele escreve uma de suas cartas, ele diz: olha, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Ou seja, ele está dizendo: olhem para mim e façam o que eu faço, porque eu estou fazendo o que Jesus faria. Será que nós podemos levantar as nossas mãos e dizer para as pessoas lá no meu trabalho: olha, façam o que eu estou fazendo, porque eu estou fazendo o que Jesus faria? Será que você pode olhar para o seu esposo ou para a sua esposa e dizer: olha, faça o que eu faço, porque eu estou sendo o marido que Jesus seria, porque eu estou sendo o pai que Jesus seria, porque eu estou sendo o colaborador que Jesus seria, porque eu estou sendo o amigo que Jesus seria? Olha para mim e me tenha como referência. Ou será que nós, carregando uma boa notícia, cheia de boas novas para contar, estamos nos escondendo? Nos escondendo atrás de uma igreja, nos escondendo atrás de uma placa, nos escondendo atrás de um pastor. Deixa que o pastor prega, deixa que o pastor fala, deixa que o pastor evangeliza. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa: eu não consigo chegar em lugar que você consegue chegar. Eu não consigo acessar o coração de pessoas que você consegue acessar. Sabe, existe uma porção separada para cada um de nós. Eu cumpro a minha, você cumpre a sua, e nós cumprimos a ordem de Cristo. Vão por todo mundo, preguem o evangelho a todas as pessoas, batizem, sejam salvos, curem, libertem. Nós precisamos ir por todo mundo e pregar. E como que nós vamos por todo mundo se nós somos 2 ou 3 querendo ir e 1000 querendo assistir? Nós carregamos uma boa notícia, nós carregamos algo bom dentro de nós. Existe algo bom dentro de você. As más notícias às vezes nos cercam, nos perturbam e nós tentamos desviar delas, e nós tentamos não ouvir, ou pelo menos não colocar o nosso coração naquilo. Mas a verdade é que muitas das vezes o nosso coração, nós ficamos com medo. Nós ficamos com medo porque é um ano de política, é um ano eleitoral, e a estabilidade da moeda, e o mercado está muito volátil, e as coisas estão indo mal, e o dólar está caro demais, e a gasolina está cara demais. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa: nós estamos no mundo, e o mundo sim nos interfere. Afinal de contas, você não abastece o seu carro com óleo ungido. As coisas desse mundo nos interferem sim, isso é um fato, mas a verdade é que o nosso coração precisa estar no Senhor, o Deus que criou os céus e que criou a terra. Se nós ficarmos colocando o nosso pensamento e a nossa confiança nesse mundo, a minha pergunta é: aonde nós iremos parar? Se a igreja, quem está nesse mundo para não se corromper e para não se perder, não está mais confiando naquele que deveria confiar, no evangelho da boa notícia, aonde as pessoas irão se apegar? Jesus vai dizer: vejam, os campos já estão brancos, mas poucos são os trabalhadores dessa obra. Nós precisamos confiar no Senhor, nós precisamos voltar o nosso coração ao Senhor, nós precisamos voltar os nossos pensamentos no Senhor. Está tudo dando errado, está tudo indo mal, mas eu creio que o meu Redentor vive e que por fim Ele se levantará. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no nosso Deus, que criou os céus, que criou a terra, que nos sustentou até aqui. Ei, Deus te trouxe até aqui. Será que Ele vai nos largar agora? Será que Ele vai nos abandonar agora? Ou será que o mesmo Deus que nos sustentou até aqui é o mesmo Deus que nos levará a partir daqui? Meu irmão, eu não sei você, mas esse evangelho, ele me enche de alegria e de fé para continuar caminhando, porque o mesmo Deus que nos trouxe até aqui, com todas as nossas falhas, os nossos erros, os nossos pecados, quem pode bater no peito e dizer que é digno de estar nesse lugar? Ninguém, mas Deus nos trouxe até aqui. Porque nós somos bonitinhos e legais? Não, porque Ele confia em nós, porque Ele confia em você, porque Ele confia na sua casa, porque Ele confia no seu talento, porque Ele confia no seu trabalho, porque Ele confia em você, porque Ele confia em mim, porque Ele confia na igreja dEle que está estabelecida nessa terra. Deus entregou o seu próprio Filho por amor a mim e a você, por amor a todos nós. E a pergunta que eu te faço é: e as pessoas que rejeitaram Ele, e as pessoas que não quiseram, e as pessoas que cuspiram nele, e as pessoas que açoitaram Ele, e as pessoas que crucificaram Ele? Ele também morreu por aquelas pessoas.
Ele também morreu pelos nossos inimigos, Ele também morreu por quem nos faz o mal, Ele morreu por todos. A Bíblia vai dizer que mesmo sendo Deus, Ele não usurpou que ser igual a Deus era algo que deveria se apegar, mas Ele se esvaziou de si mesmo. Ele morreu por todos nós, Ele se entregou a todos nós. Então deixa eu te falar uma coisa, o Evangelho de Cristo é uma boa notícia e é uma contracultura à cultura desse mundo. Jesus diz, olha, se te pedirem a túnica, deixe que levem também a capa. Jesus te disse, se quiserem caminhar 1 milha com você, caminhe 2. Se te agredirem, dê a outra face. É uma contracultura, é totalmente fora daquilo que nós estamos vivendo hoje. É totalmente fora daquilo que as pessoas estão tendo como atitude hoje. E nada melhor do que uma contracultura para se opor à cultura do mundo. E quem são essas pessoas senão eu e você? Quem são essas pessoas? Está todo mundo fazendo mal e aí nós fazemos o bem. Está todo mundo de cara feia e aí nós chegamos alegre. Está todo mundo achando que vai dar tudo errado e nós chegamos com uma palavra de fé e de encorajamento. Quem são essas pessoas senão nós, meu irmão, em nome de Jesus Cristo? Que se levante nesse tempo pessoas que acreditam no Senhor, assim como nos primeiros dias. O Evangelho é uma boa notícia. O mundo precisa ouvir uma boa notícia. O mundo precisa de uma boa notícia. Onde crianças estão deixando de ser criança. Onde colegas de trabalho estão se socando dentro de uma sala. Onde a vida não vale mais nada. Onde quem tem mais pode mais. Nós precisamos nos levantar nesse tempo com uma boa notícia, que Cristo morreu por todos nós, e nós não éramos dignos, você também não é, eu também não sou, ninguém é, mas Ele se entregou por todos nós. É uma contracultura. Eu não sei você, mas eu não tenho nada para oferecer para Jesus, mas Ele só quer o nosso coração. Um coração contrito e quebrantado o Pai não rejeitará, não é isso que diz a Bíblia? Um Jesus que disse sim para nós há mais de 2000 anos atrás. Um Jesus que sangrou até a última gota de sangue dele, que se entregou por todos nós há mais de 2000 anos atrás. Esse Jesus já disse sim para você, já disse sim para mim. Esse Jesus veio para nos livrar do quê? Esse Jesus veio para nos livrar da ira de Deus. Jesus veio para livrar eu e você da ira de Deus. Sobre Ele foi colocado todos os nossos pecados, sobre Ele foi colocada todas as nossas iniquidades, mas posso te falar uma coisa, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, nós fomos libertos, nós fomos livres, porque todo o castigo que era nosso estava sobre Ele, e agora nós estamos livres e libertos. Deixa eu te falar uma coisa em nome de Jesus, vai viver a tua vida, vai viver os teus sonhos, vai abraçar os seus amigos, vai abraçar os seus pais, não existe mais castigo sobre nós, Deus está conosco. Então somente continue firme e seguindo o caminho desse Deus. Mas a porta é estreita, meu irmão, a porta é estreita porque não cabe as nossas mazelas, porque não cabe as nossas bagagens, porque não cabe tudo aquilo que nós estamos carregando por essa vida. É por isso que a porta é estreita, porque só cabe eu e Deus, porque só cabe eu e Deus, porque só cabe você e Deus, só cabe a sua casa e Deus. É por isso que a porta é estreita, porque a gente carrega um monte de tralha na vida, gente. E essas tralhas precisam ficar para trás. Porque um evangelho de uma boa notícia também é o evangelho, sabe o quê? De um fardo e um jugo leve e suave. Eu não estou falando aqui para você sobre um evangelho romantizado e um evangelho fácil de viver. Meu irmão, o evangelho é sobre abrir mão. O evangelho é sobre que ele cresça e que eu diminua, que eu seja nada e que ele seja tudo. O evangelho é sobre Deus seja Deus. Eu continuo não sendo nada, mas eu mesmo sendo nada, esse Deus mesmo sendo tudo, Ele me amou, Ele me escolheu, Ele, meu Deus. Você consegue entender isso? Você consegue ouvir essa boa notícia? Será que os seus ouvidos estão atentos a essa boa notícia? Vamos lá, será que você pode dar um glória a Deus por essa boa notícia? Deus nos deu uma boa notícia. É uma boa notícia, meu irmão, é uma boa notícia, minha irmã, é uma boa notícia para sua casa, para os seus filhos, para sua família, é uma boa notícia para o mundo.
Deus nos amou primeiro. E nós só conseguimos amar porque Deus é amor. Deus nos escolheu nele. Mesmo antes de toda a criação do mundo, mesmo antes de toda a fundação do mundo, Deus nos escolheu nele. E aí talvez você diga, mas Pedro, eu não tenho nada para oferecer para Deus. Então nós somos do mesmo time, também não tenho nada. Mas sabe o que Deus precisa? Nada. Gênesis 1 vai dizer que a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. No princípio, criou Deus os céus e a terra, do nada. Não existia nada e Ele criou tudo. Por que na minha e na sua vida não pode ser assim também? Eu não tenho nada, mas Deus pode fazer tudo. Eu não sou ninguém, mas Deus pode me transformar em alguém. Eu não tenho nada para oferecer, mas Deus me faz filho e herdeiro. Você consegue entender que existe uma boa notícia? Você consegue entender que ainda existe salvação, ainda existe uma próxima chance, ainda tem muita coisa para acontecer? E essa boa notícia está dentro de nós. E essa boa notícia está dentro de mim, está dentro de você. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Jesus pode prover todas as coisas que nós precisamos. Ele é o Deus proverá. Socorro bem presente na hora da angústia. Esse é o nosso Deus. Deus proverá tudo o que nós precisamos, os mantimentos, o cuidado, a provisão. Deus proverá. E não são palavras bonitas para te emocionar e para te impactar. Deus proverá. E tem uma história na Bíblia que eu gosto muito, onde Pedro, depois de um dia de trabalho, já cansado provavelmente, estava na beira da praia, na beira do lago de Genezaré. Assim que fala, estava com medo de falar Gezenaré. O cara escorregar rapidinho. E ele estava na beira desse lago e estava lavando as suas redes, provavelmente depois de um dia cansado de trabalho. E pior do que um dia cansado de trabalho, é aquele dia que você trabalhou e não conquistou nada. Você já teve esse dia? Você acordou cedo, você dormiu tarde, você deu a vida, você não fez corpo mole, você tentou muito e não deu nada. E todos te falaram não, e todas as ligações não foram atendidas, e todos os e-mails não tiveram um retorno, e todas as portas estavam fechadas. E aí aquele dia que a gente chega em casa, joga o celular no sofá, senta no sofá e fala: esse negócio não é para mim, essa vida não é para mim. O que eu fui inventar de começar um novo negócio? Olha como o mundo está volátil, olha como as coisas estão indo mal para todo mundo. Por que para mim ia dar certo? É óbvio que não vai dar certo. E aí nós sentamos no sofá e aí nós temos os piores pensamentos da nossa vida. Tem alguém assim ou sou só eu? E Pedro estava desse jeito, lavando as redes, depois de um dia de pesca onde não deu nada. Enquanto ele está lavando as redes, chega Jesus. E vendo Pedro lavando as redes, ele diz: olha, posso pegar o seu barco para pregar para essas pessoas? Então Jesus entra dentro do barco de Pedro e usa o barco de Pedro como uma plataforma para anunciar uma boa notícia. E quando ele está dentro daquele barco, ele diz: olha, joguem a rede no mar, joguem a rede. E Pedro diz: Senhor, nós já tentamos várias vezes, nós já estamos cansados. Provavelmente eles já estavam fracos, sem força e com raiva, porque fazer coisa com raiva é complicado. Sabe quando você já tentou 1 milhão de vezes e o teu chefe diz: tenta mais uma vez? E Pedro então joga a rede. E quando ele joga a rede, aquela rede volta tão cheia de peixes que o barco começa a afundar. E então ele começa a chamar os outros barcos que estavam em volta para ajudar a puxar as redes, porque eram tantos peixes que eles não dariam conta de puxar tudo aquilo e de ter tudo aquilo para eles. Esse é o Jesus que provê. Sabe quando que ele provê? Primeiro ponto, anota aí: quando nós não estamos parados. Pedro, depois de um dia cansado de trabalho, depois de um dia cheio de compromissos e de tarefas, e deu tudo errado, ele estava lá lavando as redes. Ele podia ter jogado a rede dentro daquele barco e ter ido para casa dormir, afinal de contas deu tudo errado para ele. Então, primeiro ponto, meu irmão: se tudo der errado na sua vida, lave suas redes.
Não fique ocioso, não fique ociosa, continue fazendo aquilo que você precisa fazer. Lave as suas redes. Jesus não chama ninguém que está sentado no banco da praça pensando nela. Jesus está procurando por pessoas que estão ativas. Jesus está procurando por pessoas que estão trabalhando. Jesus está procurando por pessoas que estão com gás, pessoas que estão com garra, mesmo cansados, mesmo dando tudo errado. Pessoas que estão lavando as suas redes, olhando para aquilo ali. Eu vou te lavar, minha querida, hoje não deu nada, mas amanhã vai dar. Amanhã eu vou acordar cedo, você vai estar limpinha e nós vamos para cima. Lava suas redes, meu irmão, lava suas redes, minha irmã. Deixa tudo pronto, deixa tudo preparado. Não seja insensato como aquelas virgens que elas faltou azeite e aí elas foram buscar o azeite. E quando elas voltaram, a porta já estava fechada porque elas não foram prudentes o suficiente para levar azeite e reserva. Lave suas redes. Deixa tudo pronto. Deixa tudo no jeito. O segundo ponto, meu irmão. Deixa a sua vida ser uma plataforma para anunciar a boa notícia do Evangelho. Deixa o seu coração ser uma plataforma para anunciar a boa notícia do Evangelho. Deixa a sua boca ser essa plataforma. Deixa a sua vida ser essa plataforma. Deixa a sua casa ser essa plataforma. Deixa a sua empresa ser essa plataforma. Os seus negócios serem essa plataforma. Deixa a sua vida ser a plataforma para anunciar a boa notícia do Evangelho. Você consegue entender que Pedro não entrou naquele barco para pescar? Pedro entrou naquele barco para levar Jesus, para pregar uma boa notícia. Mas Jesus não fica devendo nada para ninguém. E quando eles estão naquele barco, Jesus diz, como forma de gratidão, joguem a rede. E aí entra a fase da provisão. Porque nós já passamos pela fase do não abandonar. Nós já passamos pela fase do lavar as redes. Nós já passamos pela fase de estar preparado e se preparando. E depois então nós deixamos Jesus entrar no nosso barco. Nós deixamos Jesus habitar o nosso coração, nós deixamos Jesus habitar a nossa vida, nós deixamos Jesus habitar a nossa casa, nós deixamos a nossa vida ser uma plataforma para anunciar a boa notícia. E o resultado de tudo isso são redes cheias. E mais do que redes cheias, meu irmão, presta muita atenção nisso. Pedro teve que chamar outros barcos para ajudar eles a tirar aqueles peixes da água. Então não é só para mim, não é só para minha casa, é para os meus amigos, é para os meus irmãos, é para os meus colegas, é para os barcos que estão em volta, é para todos nós. Você consegue entender que uma atitude sua pode mudar a vida de todo mundo que está em volta de você? Você consegue entender isso? Que uma atitude sua pode mudar a história da tua família, pode mudar a história da tua casa, pode mudar a história de uma cidade, a história de um país, a história do mundo. Uma atitude. Uma atitude de dizer sim. Uma atitude de deixar Jesus entrar. Uma atitude de deixar Jesus fazer. Deixe a sua vida ser uma plataforma para a pregação da boa notícia do Evangelho, porque o Deus provedor está conosco, o Deus provedor está cuidando de nós, o Deus provedor está na nossa vida. As promessas do Senhor, as palavras do Senhor não voltarão vazias, tão somente se apegue em Deus e naquilo que Ele falou. Sabe um erro que nós cometemos? Muitas vezes nós nos apegamos na promessa e na palavra e não naquele que prometeu, e não naquele que falou. Quando nós nos apegamos demais nas promessas e nas palavras, nós enxergamos muitas dificuldades. Mas quando nós nos apegamos em Deus, nós enxergamos possibilidades. Guarda isso no seu coração. Quando nós nos apegamos nas palavras e nas promessas, nós encontramos dificuldade. Afinal de contas, não sei na sua vida, mas na minha, quando eu olho para aquilo que Deus falou, eu digo, Senhor, acho que o Senhor errou o endereço. Porque é impossível, não tem como, tem muitas dificuldades para fazer. Mas aí eu me lembro de quem prometeu, mas aí eu me lembro de quem falou, mas aí eu me lembro de quem disse que faria, e aquele que disse que faria, fará, porque Ele não mente, porque Ele não é mentiroso, porque Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele é Deus. Então eu não olho mais as dificuldades, agora eu olho as possibilidades. Como que eu consigo fazer? Como que eu posso fazer? Por onde eu posso começar? Quando nós ficamos olhando demais, meu irmão, para as palavras e para as promessas, e sonhando e vislumbrando algo longínquo, e pensando no amanhã, nós enxergamos um monte de dificuldade.
falta de recurso, falta de talento, falta de capacidade, falta de pessoas. Mas quando nós olhamos para Deus, nós encontramos possibilidades de fazer. Talvez nessa manhã tudo que você precisa já está nas suas mãos, mas você não está vendo. Tudo que você precisa é de uma possibilidade. Qual é a possibilidade que você precisa para tirar isso do papel? Qual que é a possibilidade que você precisa para fazer isso se tornar algo material? Qual é a oportunidade que você precisa para viabilizar isso de uma vez por todas? Nós precisamos ser aplicáveis. Aplique a palavra de Deus na sua vida. Aplique a boa notícia do Evangelho na sua vida. Pare de olhar para as dificuldades. Para de olhar para o que está dando errado. Vamos começar a enxergar as possibilidades. Qual que é a chance disso dar certo? Olha para as possibilidades. Olha para o que Deus pode fazer. Olha para o que Deus prometeu. Quando nós olhamos para essa história de Pedro que nós acabamos de mencionar, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. O pescador não mudou, ainda era Pedro. O barco não mudou, era o mesmo barco de Pedro. As redes não mudaram, eram as mesmas redes que Pedro estava lavando. O que mudou? Jesus entrou no barco. Jesus está dentro, Jesus está comigo. Jesus agora está dentro do barco. O pescador é o mesmo, as redes são as mesmas, o barco é o mesmo, o rio é o mesmo, os peixes eram os mesmos. Por que aquela hora não deu nada e agora deu? Porque Jesus está no barco. O Deus da provisão entrou. O Deus da provisão colocou todas as possibilidades. O Deus da provisão agiu mais uma vez. Jesus está no barco. Talvez tudo que está faltando para mim e para você, meu irmão, para mudar a história da nossa vida, é de uma vez por todas Jesus entrar no barco. Sabe por quê? Às vezes nós colocamos Jesus no barco no domingo à noite, no domingo de manhã, na quarta à noite, e na segunda-feira de cedo a gente tira Jesus do barco. Jesus, vai lá resolver outros problemas, deixa que aqui eu cuido, deixa que aqui eu faço. Sabe como que a gente faz isso? Tomando o controle, assumindo o controle. Você já parou para pensar por que tem áreas da nossa vida que nós damos no controle de Deus e por que tem áreas da nossa vida que nós queremos controlar? Você já parou para pensar que as áreas que Deus está cuidando são as áreas que está dando certo? Será que isso não quer dizer nada? Por que a gente não entrega as nossas emoções para o Senhor? Por que a gente não entrega os nossos planos para o Senhor? Por que a gente não entrega os nossos relacionamentos para o Senhor? Por que a gente não deixa Jesus entrar no barco? Por que a gente não deixa Jesus estar dentro do barco? Meu irmão, Jesus pode transformar uma história de uma vida, mas Ele precisa de um sim. Para Ele entrar naquele barco de Pedro e cumprir o propósito que Ele tinha para aquele povo, Ele precisou de um sim de Pedro. Pedro poderia muito bem ter dito: olha, Senhor, eu já estou cansado, nós já estamos lavando a rede, o barco já está desligado, o barco já está ancorado, o barco já está todo limpinho. Hoje não dá, Senhor. Será que às vezes nós não somos assim? Senhor, eu já tentei tantas vezes. Senhor, eu já fiz várias vezes. Senhor, eu já tentei e não deu certo. Senhor, por que tentar de novo? Porque agora Jesus entrou no barco. Porque agora Jesus está dentro, porque agora Jesus está habitando em nós, porque agora Jesus está fazendo. Nós não podemos, meu irmão, nos apegar nessas coisas. As coisas de uma vida passageira, as coisas de uma vida que se vai. Dessa história, sabe o que é o mais impressionante para mim? Pedro estava com um barco cheio de peixes. Jesus diz: Pedro, agora me segue, que eu não quero mais te fazer um pescador de peixes, eu vou te fazer um pescador de homens. Pedro larga tudo e segue Jesus. Sabe por quê? Se Pedro chamasse Jesus naquela primeira oportunidade, se Jesus chamasse Pedro naquela primeira oportunidade, quando as redes estavam vazias e limpas, provavelmente Pedro iria. Afinal de contas, quem não tem um caminho, qualquer caminho serve. Quem não tem um plano, qualquer plano serve. Mas a partir de um momento em que as redes estão cheias, o barco está carregado, Pedro tem muita coisa para fazer. Limpar os peixes, vender os peixes, entregar os peixes. E ele larga tudo e segue Jesus. Porque nós nos apegamos às coisas muito pequenas. Nós nos apegamos a pequenos lugares, a pequenas matérias. Nós nos apegamos a pequenos amuletos, a pequenas coisas.
E esse evangelho dessa boa notícia, às vezes nos chama para largar tudo e seguir Jesus. Nos chama para deixar tudo para trás e seguir o Mestre. E Pedro não foi diferente, e Pedro também não fez diferente. Largando tudo, ele seguiu Jesus. Deixando tudo para trás, ele foi em direção a Jesus. Nós precisamos nos voltar a Jesus. Voltar o nosso coração, voltar a nossa expectativa, voltar o nosso coração. E para partir para o final com você, eu quero te levar a pensar sobre algo muito importante. Por que nós estamos na igreja? O que te trouxe aqui nessa manhã? Será que foi as suas necessidades? As suas carências? Talvez rever os seus amigos? Talvez tomar um bom café? Adorar a Deus? Ouvir uma palavra? A verdade é que às vezes as intenções do nosso coração estão equivocadas. E nós podemos ver isso olhando para a palavra de Deus, que é o nosso norte, o nosso manual da vida. Eu queria refletir com você em 2 textos, onde pessoas são trazidas até Jesus, mas por motivos diferentes. E o primeiro de todos eles, provavelmente você conhece essa história de uma mulher que é pega em adultério. Conhece essa história? Uma mulher que é pega em adultério e ela é levada a Jesus pelos fariseus e mestres da lei, e eles levam essa mulher até Jesus. E eles dizem para Jesus: olha, a lei manda nós apedrejarmos ela. E o Senhor, o que o Senhor diz? E então Jesus se abaixa e e Jesus estava desenhando no chão, e então ele diz para aqueles homens: olha, quem não tem pecado, então que atire a primeira pedra. E a Bíblia diz que começam a sair dos mais velhos para os mais novos. Posso te falar uma coisa, meu irmão? Jesus podia tacar uma pedra nela. Jesus podia. Não havia pecados nele, não havia erro nele, ele podia pegar uma pedra e tacar nela. Sabe por que ele não fez? Porque ele nos ama. Porque ele nos escolheu. E quem é que fere quem ama? E o segundo texto é um texto onde Jesus estava em uma casa pregando. E chegam 4 homens com um paralítico em uma maca. E a Bíblia diz que, não tendo forma de entrar, eles acessam aquela casa pelo telhado e baixam aquele homem diante de Jesus. E quando aquele homem está diante de Jesus, Jesus diz: olha, os seus pecados estão perdoados. E os fariseus pensam no coração deles: quem é esse homem para perdoar pecados? E Jesus diz: olha, para vocês saberem que eu sou o Filho de Deus, levanta, pega a sua maca e anda. E aquele homem sai andando pela atitude de 4 amigos que colocaram ele diante de Jesus. A pergunta que eu te faço é: nós como igreja somos essas pessoas que podemos pegar os outros pela mão e trazer para serem apedrejados? Ou podemos pegar as pessoas pela mão e trazerem para serem curadas? E a pergunta que eu te faço é: qual igreja nós estamos sendo? A que aponta o dedo e acusa, ou a que tem compaixão, empatia e ama e cuida? Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. A justiça e o ódio do mundo estão em dia, mas o amor e a compaixão não. A justiça e o ódio das pessoas estão em dia. Pegou em pecado, mata. Pegou cometendo um crime, mata. E às vezes não é uma morte física, é uma morte psicológica, é uma morte dos sentimentos, é o cancelamento. Você não é mais meu amigo, você não faz mais parte do meu ciclo social, você não merece mais estar nas redes sociais, você não merece mais ter voz, você não tem mais oportunidades, você não tem mais chances. Posso te falar uma coisa? Tem vezes que isso é pior do que a morte, porque nada pior do que você estar em vida e não poder fazer nada. E às vezes nós estamos fazendo isso com muita e muita gente. Os cancelamentos, onde as pessoas não têm mais voz, onde um erro e uma falha resume a história de uma vida. 99 vezes nós acertamos
e uma nós erramos. E essa uma vez que nós erramos, acaba com a nossa vida. Porque o ódio e a justiça do mundo está em dia. A pergunta que eu te faço é: será que nós conseguimos pegar essas pessoas pela mão e trazerem elas para serem curadas? Para serem restauradas? Para serem amadas? Para serem cuidadas? Alguém te pegou pela mão e te trouxe até aqui. É por isso que você está aqui. Mas ninguém me amou, mas ninguém cuidou de mim. Jesus te pegou pela mão e te trouxe até aqui. Nós precisamos, gente, amar e cuidar um dos outros, dos nossos inimigos, daqueles que não nos amam, daqueles que não estão conosco, daqueles que nos odeiam. As pessoas não precisam de mais ódio e de mais justiça, as pessoas precisam de mais amor e de mais cuidado. E para encerrar com você, eu quero te chamar para um encorajamento nessa manhã, de nós nos voltarmos para esse lugar onde o ódio e a justiça não é tão relevante assim. Afinal de contas, um dia todos nós fomos nada e hoje nós temos talvez um pouco, talvez uma boa vida, uma boa família, talvez recursos para jantar ou almoçar em um bom lugar. Existem pessoas que têm muito menos, existem pessoas que têm muito mais, mas isso não faz de nós maiores ou menores. Isso faz de nós filhos de Deus, amados por Deus, escolhidos por Deus. E esse evangelho da boa notícia que eu falei para você há talvez já uns 40 minutos, se resume a uma coisa. E uma coisa que nós buscamos e oramos e clamamos e pedimos: avivamento. Sabe o que é avivamento? É voltar à origem, é voltar no primeiro dia, é voltar o amor daquele primeiro dia, é voltar com o cuidado daquele primeiro dia, é voltar com a compaixão daquele primeiro dia, é voltar com o cuidado daquele primeiro dia, é amar como no primeiro dia, é cuidar das pessoas como no primeiro dia, é nós voltarmos à essência de quem nós somos. Porque com o passar do tempo, com o passar da vida, o mundo vai construindo em nós construções de quem nós não somos. E esse avivamento é capaz de nos fazer voltar à origem e nós voltar a ser quem nós somos. Apocalipse vai dizer sobre a igreja de Éfeso: contra vocês, porém, tenho isso. 2 pontos. Abre aspas. Vocês abandonaram o primeiro amor. Fecha aspas. Sabe por que abandonar o primeiro amor? Porque quem abandona lembra onde abandonou. Quem perde não. Quem perde não sabe onde deixou. Talvez você já tenha perdido a chave do seu carro ou o seu celular e você não consegue se lembrar de onde você deixou, porque está perdido, porque nós perdemos aquilo. Mas quando nós abandonamos alguma coisa, nós lembramos exatamente no ponto que nós deixamos. Porque quem abandona, deixa. Quem abandona, larga e fica para trás. Contra vocês, porém, tenho isso: vocês abandonaram o primeiro amor. O verdadeiro evangelho, cuidar dos órfãos, das viúvas, dos necessitados, a verdadeira igreja, amar quem é odiado, cuidar de quem não tem cuidado, zelar por quem não está sendo zelado, voltar ao primeiro amor, lembrar de onde nós caímos e nos levantar. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão: ninguém tropeça em pedras grandes, de pedras grandes nós conseguimos nos desviar, porque nós conseguimos ver, talvez nós estamos tropeçando em pedras pequenas. Pequenos tropeços nos fizeram abandonar uma história que Deus tem para nós. Talvez você não abandonou porque você é displicente ou porque você é um abandonador. Talvez você abandonou porque pessoas te machucaram e porque pessoas te feriram. Porque pessoas que você confiou te desapontaram. Líderes e pastores que te machucaram. Uma igreja religiosa que talvez te segregou. Jesus não é isso. Jesus não é assim. Jesus cuida, Jesus ama. Jesus não segrega, Jesus não deixa de lado, Jesus não abandona. Se você é uma dessas pessoas, perdão. Perdão talvez por pessoas que não entenderam esse evangelho. Perdão por pessoas talvez que te machucaram e que feriram o seu coração. Perdão por pessoas que eram para ter cuidado de você
e te segregaram e te machucaram. Mas Jesus não é assim. Jesus cuida, Jesus ama. Jesus está conosco todos os dias, em todos os tempos. Essa é uma manhã de nós voltarmos a esse Jesus. Esse Jesus da boa notícia. Esse Jesus que nós firmamos as nossas expectativas nele. Esse Jesus que nós firmamos a nossa confiança nele. Esse Jesus que continua sendo o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele que é o início, que é o fim, que é o alfa, que é o ômega. Esse Jesus, meu irmão. Esse Jesus que é 100% homem, mas que também é 100% Deus. Esse Jesus que não brinca com as nossas emoções. Esse Jesus que não brinca com os nossos sentimentos. Esse Jesus que não brinca conosco. Talvez por muito tempo brincaram com você. Brincaram de ser igreja. Brincaram de ser líderes. Brincaram de ser pastores. Brincaram de ser amigos. Brincaram de ser um esposo, uma esposa. Brincaram de ser um namorado, uma namorada. Brincaram de ser um pai. Brincaram de ser uma mãe. Nessa manhã, Jesus está nos chamando de novo, e de novo, e de novo, com uma boa notícia. Eu vos amei, eu me entreguei por vocês. Se apegue em Jesus, se apegue no nosso Cristo, se apegue no nosso Deus. Ele é o nosso alvo. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, tão somente continue firme, seguindo esse Jesus. Você acredita nessa palavra? Você pode se colocar de pé em nome de Jesus.